Fala, meus amigos, hoje dia 15/8/2020, exatamente 1h da tarde e 52 minutos, tremendo sábado. Vim falar um pouquinho para você sobre a iniciação do futebol, o desenvolvimento do futebol, a competitividade no futebol e a manutenção do futebol, né? O que tem acontecido? Muitos pais da minha escola de futebol têm me procurado perguntando se um garoto de 5 anos, 6 anos, 7 anos, ele já tem algum potencial, né, para se tornar um jogador de futebol profissional. Geralmente essa pergunta é feita por muitas pessoas, né? Garotos de 10 anos, 11, 12, 13, 14. Essa pergunta ela é primordial. Todos os pais que vê um certo potencial no seu filho, né? Ou pais que tentam fazer do seu filho jogador, ou aquele pai que tentou ser jogador e não foi jogador, ele tem essa pergunta dentro dele, né? Ou seja, a maioria das vezes as pessoas compram um livro, né? E faz ali, lê a capa do livro e já quer ir para o final do livro. Muitas pessoas fazem isso, né? Elas já querem entender o final, sem entender o conteúdo, né, dessas situações. Bom, a grande verdade é que o futebol ele é feito por etapas, né? Nós temos a etapa de iniciação, que são crianças de 5, 6, 7, 8, alguns até, ou a sua maioria, com 9 aninhos de idade. E aí nós temos depois a segunda fase do futebol, que é a fase do desenvolvimento, né? A terceira fase do futebol é a fase de competitividade, ou seja, desenvolvimento 10, 11 anos, competitividade 12, 13 anos e a manutenção da competitividade junto com o seu desenvolvimento, que é acima dos seus 14, 15, 16 anos de idade. Para aí sim você ter uma noção exata, né, se o atleta ele realmente vai conseguir chegar ao futebol profissional. A fase de iniciação, né, sempre tem aqueles garotos que têm uma habilidade maior, um cognitivo maior, uma atenção maior, e ele acaba se destacando perante os outros, né? Isso é de uma forma talvez cronológica do jogador, uma forma genética do atleta, ou até mesmo a maneira que ele é criado dentro de casa, né? Às vezes é dado tarefas para essa criança já cedo e ele já cria uma certa responsabilidade, diferente de uma outra criança que não tem nenhum tipo de responsabilidade, ainda é trabalhado nele somente as coisas mais lúdicas. Só que dentro do futebol, a gente na primeira fase de iniciação, a gente não tem que se preocupar com a competitividade, a gente não tem que estar preocupado com o seu desenvolvimento, a gente não tem que estar preocupado tanto com a sua coordenação, muito pelo contrário, a gente tem que estar preocupado com a parte lúdica da coisa, a parte do gostar de jogar futebol, sentir prazer de jogar futebol, sentir prazer de estar com a bola, né? Isso faz parte do primeiro instante da criança, né? Claro que uma criança que já tem uma aptidão maior a partir dos 8 aninhos, 9 aninhos, de repente o seu professor ele já sobe aquela criança de categoria, já bota para trabalhar na turma dos 10 anos, 11 anos, que aí sim vem a questão do desenvolvimento. E ali a maior preocupação nessa idade, que é a questão de desenvolver, né, as características dos jogadores. Aí você já vai trabalhar a coordenação motora com a bola, a coordenação motora sem a bola, você já vai trabalhar mais o trabalho de grupo, a criança entender que o futebol é um esporte coletivo, né, e outras situações que acontecem, condução de bola, domínio, finalização, né, já começa a criar situações sistêmicas, né, e ainda assim dentro de uma parte lúdica. Essa parte do desenvolvimento ainda vem um pouquinho da parte lúdica, né? Ainda não é tratado uma coisa como a competição em si. Participa de competições para questões sociais, né? Para poder viajar, para poder desenvolver aquela situação de ficar um pouquinho longe do pai, né? Saber como é seu comportamento longe do pai e assim sucessivamente. A partir dos 13 anos de idade, a gente já abandona a questão lúdica, dá uma ênfase muito maior no desenvolvimento
e principalmente já começa a questão da competitividade, né? A partir dali o jogador já começa a entender que existe uma competição, que se ele quiser ser um jogador profissional, ele vai ter que ser melhor do que aquele, ele tem que estar com o seu cognitivo muito mais apurado, com as suas habilidades, sua parte técnica, né? Ele já tem que entender que embora o futebol seja coletivo, mas ele tem que mostrar algo diferencial dentro da sua individualidade, né? Então já começa a ser chamado a atenção quando erra, né? Se é um jogador indisciplinado, já começa, né, a disciplinar esses jogadores com algumas punições que se dão dentro do trabalho, que isso é super normal, começa a criar muito mais responsabilidade, né? E aí, depois dos 15 anos, você faz toda a manutenção de tudo que foi feito, e aí vem a parte principal para o atleta se tornar um jogador de futebol, né? Que é saber se ele vai continuar se dedicando ao futebol, se ele vai continuar se dedicando aos seus estudos, ou se ele vai começar a dar ênfase a outras coisas, tipo saidinha com um colega à noite, né? Uma namorada que ele já começa a paquerar, já começa a gostar, e a partir daí a gente começa a ter um diagnóstico melhor se esse jogador, com certeza, ele vai conseguir ser um jogador profissional. Isso independente dele estar numa escola de futebol, né, como o Tigres, ou se ele já está dentro do clube. E ele está dentro do clube com 14, 15 anos de idade também não significa que ele vai ser profissional com 18, 19, 20, 21. Até porque, para se tornar um jogador verdadeiramente profissional, ele é necessário assinar no mínimo o segundo contrato profissional. Geralmente os jogadores hoje assinam o contrato profissional a partir dos 16 anos de idade. O contrato de formação é a partir dos 14, mas quando ele termina esse primeiro contrato de profissional, né, é aí que, se ele renovar esse contrato, tudo indica que ele vai ter uma prosperidade sim aí no futebol. Caso isso não aconteça, que ele não assine esse segundo contrato, ele volta a criar todas aquelas situações, tem que fazer vídeo, tem que fazer avaliação em outro clube, tem que fazer teste, né, e por aí vai, ele começa talvez voltar lá atrás na fila para reiniciar tudo novamente. Muitos dos atletas não chegam ao profissional justamente pelo fato de, a partir dos seus 16, 17 anos, já começa a usar drogas, já começa a beber, já começa a ter relação sexual, né? E o futebol ele passa a ser não mais importante para ele quando ele tinha 9 anos, 10, 11, 12 anos. Né? Então ele já é um adulto, já se sente mais homem, e devido a isso o atleta ele não consegue alcançar, né, o seu objetivo, que era quando ele tinha 9 anos de idade. Então, por isso, para nós treinadores, é muito difícil a gente cravar, né, se o jogador vai ser. Até porque o sonho tem que ser do atleta e ele tem que buscar o sonho. Ele tem que ter o apoio, a base da família. Mas muitas das vezes o sonho é do pai, muitas vezes o sonho é da mãe. Né? E esse sonho não é do jogador. E ele acaba não conseguindo realizar o sonho que o pai gostaria que ele realizasse. Beleza? É só um bate-papo, pessoal, de apenas no máximo aí 9 minutinhos, tá? Para tentar ajudar vocês um pouquinho nisso aí. É muita dúvida, é muito pai que vê o atleta habilidoso, né, se destacando, disputa uma competição, é artilheiro, né, faz bastante gol, joga muito bem, sobe de categoria, joga o mesmo futebol, mas aí a partir dos seus 15, 16 anos é que a gente pode cravar realmente se o atleta vai conseguir ou não seguir uma carreira profissional. Beleza? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.